Bem-vindos ao Psicanálise e Informação. Meu nome é Tatiane e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um conteúdo a respeito do que seria o estágio do espelho na teoria de Lacan. Para isso, eu separei aqui um material que eu irei compartilhar com vocês aqui na tela sobre algumas definições e o que ocorre no estágio do espelho, segundo Lacan. Primeiramente, o que seria o estágio do espelho? O estágio do espelho, ele refere-se a um momento específico no desenvolvimento infantil, que ocorre entre os 6 e 18 meses de idade. Durante esse período, a criança começa a reconhecer sua própria imagem refletida no espelho. No entanto, esse reconhecimento vai além de uma simples percepção visual. É uma experiência que desencadeia uma série de processos psíquicos e simbólicos. É interessante entender que o estágio do espelho, ele é um momento em que a criança se percebe separada da mãe, dos outros, do mundo, e ela se reconhece como um ente separado dos outros. Quando isso acontece, é o processo de alteridade, em que a criança ela se percebe separada. E isso faz com que ela comece a desenvolver a percepção de eu, a imagem de si, que seria justamente o estágio do espelho, um momento em que a criança se percebe separada. E quando ela se percebe separada, é o momento também que se inicia a questão da aquisição da linguagem, do simbólico, da questão da cadeia significante, da falta. Então, quando ela se percebe separada e que ela percebe que existe um outro além dela, ela percebe que esse outro tem desejos diferentes do dela, necessidades, regras, comportamentos, e que esse outro começa a impor situações, comportamentos, e é nesse momento que começa a visão de eu, que seria o ego, né? Ou, em outras palavras, né, que Lacan ele vai falar bastante sobre G e Moi. Moi, ele se refere ao imaginário, à formação do imaginário, e G, que seria a cadeia significante, a questão do simbólico, seria o sujeito barrado, aquele que é atravessado pela linguagem. Mais adiante temos mais algumas definições, que seriam: o estágio do espelho, ele marca a constituição do eu, em sua forma mais primitiva. Para Lacan, o eu é fundamentalmente um fenômeno imaginário, uma construção baseada na identificação com a imagem refletida. Essa identificação não é uma mera cópia do corpo da criança, mas uma antecipação idealizada, uma forma que integra e dá sentido à sua experiência corporal fragmentada. No momento do estágio do espelho, o que acontece também? A criança ela se vê fragmentada, ela se vê dividida. Por que ela se vê dividida? Porque anteriormente ela não percebia que ela era separada das outras coisas, do mundo, da própria mãe, dos outros. Quando ela percebe que existe um limite entre ela e o outro, ela se sente fragmentada e começa a formação do eu, como foi dito aqui no texto. Mais adiante temos o momento crucial do estágio do espelho. Diante dessa percepção de separação, a criança começa a formar sua imagem de eu, que Lacan denomina ego. Este eu é, contudo, uma construção imaginária, uma cena inventada para preencher o vazio que surge da constatação de que não é mais uma unidade indissolúvel com a mãe ou com os outros. A imagem no espelho, embora ofereça uma sensação de unidade e coesão, é ao mesmo tempo uma ilusão. Ela representa um ideal de completude que a criança deseja alcançar, mas que nunca será totalmente real. O ego, então, é uma tentativa de integrar e dar sentido a essa experiência de separação e falta, criando uma narrativa imaginária que mascara a fragmentação e a falta de controle vivida pela criança em sua realidade corporal e psíquica. Então, no momento do estágio do espelho, quando ela constata a imagem de si, essa separação entre ela e o outro, surge a visão de eu, vai surgindo, vai se formando essa visão de eu, que seria Moi,
que é relacionado ao imaginário, uma imagem de si. Por que que é relacionado ao imaginário? Porque a forma como eu me vejo, por exemplo, não é a forma como o outro me vê. A forma como o outro me vê tem relação já com o imaginário da outra pessoa, com a realidade de vida daquela pessoa. Por isso que é imaginário. É a forma que você cria a imagem de si, a compreensão dos acontecimentos, como você se classifica, como você se vê, está relacionado com o imaginário. Então, no momento em que a criança se depara com a imagem de si e que vai formando o seu eu, esse eu tem relação com o imaginário, uma cena inventada, uma cena que está no campo da ilusão, das imagens, como a pessoa se enxerga, como ela se vê. Isso tem relação também com o ego, uma forma de dar início à formação do eu, que seria o Moá, né? E ao mesmo tempo que tem essa formação de eu acontecendo, em que a criança ela se percebe separada, ela é atravessada pela linguagem, ela começa a entrar na linguagem, na cadeia de significantes, por meio de um outro que vai inserir ela e ensinar o que é certo, o que é errado. Com isso, ela cria uma visão de eu, que seria o Moá. E ao mesmo tempo vai também criando o G, que seria relacionado àquele sujeito barrado, aquele sujeito que é atravessado pela linguagem, o sujeito do inconsciente. Mais adiante temos o estágio do espelho e o processo de identificação. Lacan enfatizou a importância desse momento, afirmando que a identificação com a imagem especular estabelece uma dialética entre o eu imaginário, que seria o Moá, e o eu simbólico, o G. O eu imaginário, que seria o Moá, é o eu alienado, constituído pela identificação com a imagem do espelho. Já o eu simbólico é aquele que se forma posteriormente, na medida em que a criança ingressa na ordem simbólica da linguagem e das relações pessoais. Então, como já foi dito, o estágio do espelho ele marca um momento em que a criança se percebe separada do outro, separada da mãe, essa alteridade de perceber que o outro é diferente de mim, que o outro não faz parte de mim. Nisso que acontece, por meio dessa percepção de separação, começa a se formar o Moá, o ego, o eu relacionado ao imaginário, e ao mesmo tempo a criança se insere na linguagem, no simbólico, na cadeia de significantes. Com isso, ela se torna um sujeito barrado. E seria o que? O sujeito do inconsciente. O G, que seria aquele sujeito que se desconhece, aquele que é fragmentado, aquele que sente falta, aquele que deseja. Para finalizar, quais seriam as implicações clínicas em relação ao estágio do espelho? O estágio do espelho ele ajuda a compreendermos durante o setting analítico que a pessoa ela tem uma visão de si formada. Ela interpretou o mundo de uma forma, ela foi se identificando por meio de situações. Então, no setting analítico, percebemos que existe aquele sujeito que se vê completo, que garante que as coisas são como ele vê. Ele descreve uma situação e essa situação que geralmente se apresenta no setting analítico tem relação com o imaginário. É a forma como a pessoa acredita que realmente é. E, por outro lado, levamos o analisando a sair do imaginário e adentrar o simbólico, ou seja, por que que ele afirma o que afirma, como e por que ele acredita em tal situação. Isso faz com que ele comece a questionar toda a sua cadeia de significantes. E isso leva a pessoa a se perceber faltante, desejante,
que ela não é completa. Então, por meio do estágio do espelho, de toda essa teoria que Lacan ele aborda em seus seminários, temos como base que o sujeito, ele, ao mesmo tempo que ele é um sujeito barrado pela linguagem, que ele é um sujeito desejante, ele cria uma imagem de si como forma de se tornar um sujeito completo, aquele que se vê de uma forma que acredita ser algo, só que por outro lado existe essa pessoa faltante, esse G, essa pessoa fragmentada, essa pessoa desejante, que não tem completude. Então basicamente seria isso, o estágio do espelho relacionado ao momento em que a pessoa se vê separada, se vê fragmentada, e que com isso, para que ela supra essa necessidade de completude, ela cria uma imagem idealizada de si relacionada ao imaginário. Além disso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links que encaminham para o site. Lá vocês encontrarão conteúdos relacionados a esse tema e a outros temas que se interligam com esse tema também. E esse conteúdo é gratuito, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo, aí vocês serão encaminhados para o site. Lá vocês poderão ler o artigo completo sobre esse assunto. E além disso, temos também o nosso grupo de supervisão gratuito, em que vocês podem participar. Temos o nosso projeto também de análise e supervisão para estudantes e para pessoas de baixa renda. Então é só clicar no link que vocês poderão acessar os grupos de estudos, conteúdos gratuitos, downloads dos seminários de Lacan, escritos de Freud. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.